Boa tarde, graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês, né? Nós temos vivido momentos difíceis, momentos de aflições, onde as pessoas estão apavoradas, estão preocupadas, né? E eu gostaria de ler com vocês em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 19 em diante, que diz assim: Eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e sofrimentos. Penso nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso o seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade se renovam todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo o que tem, por isso confio nele. Às vezes a gente se encontra em momentos tão difíceis, tão complicados, que às vezes a gente se sente sem esperança, sem força de viver até, né? A gente se encontra numa geração onde as pessoas elas têm problemas sentimentais, onde elas têm problemas psicológicos, né? Como depressão, como síndrome de pânico, crises de ansiedade. Nós vivemos numa geração onde as pessoas elas andam estressadas, elas andam cansadas, correndo o tempo todo. E eu acredito que esse é um tempo que nós estamos vivendo aí, né, de uma pandemia, nunca aconteceu isso antes, mas eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas, né, que acontecem. E essa pandemia, eu acredito que ela veio para nos trazer esperança novamente, sabe? Porque nos momentos em que nós nos encontramos sem esperança são os momentos que nós nos aproximamos da única pessoa que pode nos trazer novamente a esperança, nos trazer novamente a realidade, né? Eu me pego às vezes pensando naquela palavra que diz uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, né? Cujas folhas não caem, mas suas raízes se renovam ao cheiro das águas. E essas águas, esse ribeiro, né? Que nós estamos plantados junto, ou que nós temos que estar plantados junto, essas águas são as águas de Cristo, né? Que nos trazem esperança, que independente da situação, do momento que nós nos encontramos, nos traz de volta essa esperança. E por mais que venha o inverno, venha as situações difíceis, venham os ventos, venham as tempestades, nós estamos plantados no ribeiro certo, que é Jesus. E independente dessas situações, os frutos virão. E assim, às vezes a gente se encontra tão sem esperança, tão tristes, né? Com o nosso pensamento voltado à situação ruim, ao invés de nós nos voltarmos ao Senhor. E continuando aqui a leitura, um pouquinho mais à frente, no verso 55, Jeremias, né, falando: do fundo do poço gritei, pedindo ajuda ao Senhor. Roguei que me escutaste e tu ouviste o meu grito. No dia seguinte chamei e chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. E é assim que às vezes a gente se sente, né? Dentro de um poço, no fundo do poço. Quantas vezes você já ouviu alguém falando assim: eu tô no fundo do poço, já não tem mais saída para mim, eu já não consigo ver solução, eu já não tenho mais força de vontade, às vezes nem para viver. E quando eu me pego pensando assim, fundo do poço, né? O poço, ele é um buraco profundo, normalmente redondo, né? E normalmente tem água. E eu fico imaginando uma pessoa dentro de um poço. E quando você se encontra dentro do poço, ou no fundo do poço, só tem um lugar para você recorrer, que é para cima.
Então, a sua esperança vem de cima, vem de Deus, vem do centro de todas as coisas, que é Jesus. E quando você clama a Ele, quando você busca Ele verdadeiramente, quando você se esquece do momento que você vive, da situação que você vive, por um minuto que seja, e você recorre à presença de Deus, todas as coisas começam a acontecer. Às vezes não é no seu tempo, às vezes não é no meu tempo. Nós somos humanos, né? Seres humanos querem as coisas tipo para já, para ontem. E às vezes Deus tem a forma dele, às vezes não, né? Ele tem a forma dele de trabalhar nas nossas vidas. E às vezes a gente precisa se examinar aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos, da forma que nós temos agido. Porque às vezes a gente se encontra sem esperança ou correndo atrás do vento, né? E não conseguimos enxergar a solução, mas porque nós não estamos recorrendo à pessoa certa, que é Jesus. Então eu quero pedir para você que nesses momentos que nós temos nos encontrado dentro de nossas casas, né, afastados de tudo e de todos, que nós possamos voltar os nossos pensamentos a Deus, né, direcionar as nossas orações aos que estão nesse momento trabalhando em prol de todos os outros que estão em casa, que nós possamos nos voltar e orar pela nossa nação, orar pelo planeta, né? Por todas as nações que têm vivido essa situação tão difícil. Que nós possamos nos apegar ao único que pode nos ajudar nesse momento, que é Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia, que você volte a ter esperança em nome de Jesus e que as coisas possam se tornar plenas em Cristo. Amém?